absurdo. O presidente do STJ suspendeu por 30 dias os jogadores Alex Telles, Alexander Barbosa e, para não dizer, para não ficar feio, né, para não falarem que só pegou botafoguenses, ele pegou o zagueiro reserva do Flamengo e deu 30 dias de suspensão. E mais um absurdo, irmão do árbitro que não expulsou De La Cruz pela cotovelada em Matheus Martins no clássico contra o Flamengo, vai estar no quadro de arbitragem do jogo Botafogo e Boa Vista de hoje. É por isso que não pode dar ideia, não pode dar moral pra esse carioquinha. Tem que jogar com o time reserva mesmo e dane-se. E vamos falar também e ver aqui, reagir à repercussão da mídia sobre o acordo entre Botafogo e New York City pela vinda de Santi Rodrigues para o Botafogo por 17 milhões de euros ou de dólares, tanto faz. Grande reforço pro Fogão, que vem para ser o novo Almada. Isso e muito mais já, mas deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui. Ó, temos aqui Live Pix, temos o Pix do canal, temos 4 planos de membros, vários valores diferentes. O valor de R$3 é mais básico, já ajuda muito o canal já a manter a estrutura que a gente tem aqui e o serviço sendo o canal que mais posta horas por dia de conteúdo sobre Botafogo. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora, mas tem uma informação agora de última hora que está lá no nosso site, a informação da Roberta Barroso. O Botafogo já anunciou hoje o Natan Fernandes, né, ex-grêmio, e agora está encaminhado para a contratação do Santi Rodrigues, 25 anos, está lá em Nova York, no New York City, e vai assinar com o Botafogo até 2028. Agora, depois do não do Bitelo, depois de algumas tentativas frustradas do Textor, acho que ele encontra, efetivamente assinando esse contrato do Santi Rodrigues, o substituto pro Almada, né? Ponta que vem para dentro, as características são parecidas. E observação do scout do Botafogo. Não são jogadores que estão no radar dos grandes predadores de mercado. O Botafogo é um clube com um scout muito competente, comandado pelo Alessandro Brito, né, quase o diretor de futebol do Botafogo nessa remodelação. Não são os reforços que chacoalham a estrutura, mas o Botafogo já mostrou que ele é muito bom para identificar bons reforços, sem precisar que a estrutura seja chacoalhada. Então, eu confio no trabalho de recrutamento do Botafogo. Precisa de mais quantas contratações? O Pascoal, quando fala em reestruturação, assim, perder o Luiz Henrique e o Almada do time titular, mas perdeu muitos jogadores de banco, né? A recomposição do elenco, eu acho que é uma recomposição que precisa ser bem robusta, né? Porque perdeu praticamente todo o banco de reservas. Né? Você falou aqui no último programa... Só meninos, basicamente meninos. Quando foi mudar o time no Clássico, olhou para o banco, só tinha garoto. O mais experiente era o Patrick de Paulo. Então o Patrick de Paulo está se recuperando para o futebol, isso é muito importante, é muito bom. Tem um menino ponta ali que joga pela direita. O Lobato é bom jogador, Então, você tendo essas opções, né? Claro que o Santi não é o Thiago Almada, né? Vamos falar logo o português, claro. Mas pode ser, né? Um jogador de 25 anos. Não? O Almada é de outro patamar, como diz aquele jogador do Flamengo. Não estou comparando individualmente, mas eu digo para o coletivo. O Almada é de outro patamar. O time do Botafogo precisa potencializar o Savarino. O Savarino parou de jogar, porque não tem quem o potencialize. Se você sacrificar o Savarino para jogar pelo lado do campo, como ele jogou no Atlético, você não terá o Savarino. Para ter o Savarino, você precisa de alguém para potencializá-lo, para trocar de posição, fluir pela ponta, entrar e tal. E esse era o Thiago Almada. O Thiago Almada é um jogador de seleção da Argentina. Eu estava vendo tô na moda negócio de corte na internet, né? Tá vendo um corte do Rafael, ex-lateral do Botafogo? Sim. No podcast do meu amigo Getúlio Vargas, grande GV, um beijo para ele. E o Rafael estava jogando o Botafogo até, né? O Rafael falou assim, o Almada é superestimado, o bom era o Savarino. Segundo o Rafael, o Almada... Ele deu muitas declarações polêmicas nesse podcast. Beijo pro GV. Savarino que é um cara que precisa de alguém para potencializar, porque ele é de fato muito bom jogador, mas eu não sei se sendo o único meia de articulação da equipe, se você explora da melhor forma. E o Santi Rodrigues é um cara que pode contribuir nesse caminho. Ô, Capita, a gente fica muito com a sensação de que essa reformulação está demorando, né? Mas assim, o nosso filho da Gávea aqui no meu ouvido agora falou assim, o Botafogo já tem 8 contratações. E aí eu peguei
peguei a lista, porque a gente fica muito nessa expectativa de ver a remontada. Sim. Mas as peças estão chegando. O Nathan Fernandes, que foi anunciado, é o atacante. Juan Cruz também atacante, chegou, veio do Ludogorets. O David Ricardo, zagueiro que veio do Ceará, novinho, 22 anos. Arthur machucou, mas chegou. O Wendel veio do Zenit, encaminhou assim. Esse é bom jogador, esse hein? aí O Wendel ainda não veio. Ele vai- ainda não ele- veio. ele virá. Léo Link, Cauã Lindes, Jair e o Jefinho. Então, assim, existe um processo de reformulação e de remontagem desse elenco. É que a gente fica na expectativa de saber se vai dar tão certo como o anterior, né? Mas existe um processo em andamento. Mas é como o Zupac falou, né? É a confiança no departamento de scout do clube. O Botafogo trouxe jogadores, por exemplo, ano passado, que talvez pouca gente conhecia, que tinham também uma interrogação o que produziriam, e os caras deram muito certo. Eu acho que é isso. Eu acho que o Botafogo confia no scout, eu acho que tem esse trabalho, a gente tem que respeitar, porque é algo que vem dando muito certo. Desejar sorte ao Caçapa também, que chega ao Botafogo, né? Como interino, E como interino, assim, mas a gente falou muito do Felipe, seria muito bom se esse interino desse certo e aí as coisas fossem se protelando e o Caçapa tivesse um pouco mais de oportunidade. Porque é um cara, assim, tem um currículo também como treinador fora do país, que quando esteve no Botafogo no período, ele conseguiu entregar o que se esperava dele, né? Ele cobriu uma lacuna e o Botafogo conseguiu pontos importantes quando ele estava exercendo a função de treinador. Então é isso. Sorte ao Caçapa, um abraço, irmão. Você é muito competente. O Caçapa é um cara muito correto, que vem como interino, auxiliar permanente do clube, mas que talvez pode ser que com o trabalho sendo estabelecido ali, não sei, né? A gente não é o Textor, mas pode ser que ande um pouco mais, que ele consiga em alguns jogos mostrar o trabalho e talvez em algum momento também ser efetivado. Acho que não é o princípio básico do Botafogo. Não é a intenção Eu acho que inicial, isso, né? é mantê-lo como auxiliar permanente, que será muito importante para o Botafogo, e trazer um treinador com um pouco mais de renome. Mas assim, a gente deseja sorte ao Caçapa porque ele merece. Só o fato de segurar o Caçapa ali como alguém permanente, eu já acho positivo. E o Botafogo também se movimenta, a gente falou de MLS. O Botafogo continua de olho. Ano passado atendeu bem, Savarino, e esse ano continua de olho na Amado. MLS. O Botafogo encaminhou a contratação do Santiago Rodrigues, do New York City, até o final de 2028, o contrato dele, uma transação em torno de 97 milhões de reais, né? E ali a gente tem um pedacinho da matéria da Bárbara Mendonça, lembrando que o Botafogo já anunciou também o Nathan Fernandes, ex-Grêmio, agora no Alvinegro. Finalmente, né? O Botafogo tá aparecendo no noticiário, se movimentando no mercado. Reconstruindo o elenco, né? É isso, é sobre elenco, né? Um time que perdeu muitas peças de reposição ali, banco. Estava utilizando seus garotos, o Leri agora vai ter um novo interino, de volta o Caçapa para a função de auxiliar permanente, mas finalmente, Betão, começa a trazer opções para o novo treinador que ainda não tem, o técnico de fato na temporada, mas por enquanto é o Caçapa, mas enfim... minimamente vai ter opções para trabalhar esse time, né? Por exemplo, no jogo agora, esse jogo que a gente teve no Carioca, diferente da Supercopa, era um Botafogo que, do seu 11 campeoníssimo, ele estava ali só com as ausências, né? Mas do Luiz e do Almada. O problema é que o Textor, né, mexeu muito no elenco do Botafogo, né? É que aí vários jogadores saíram, Marçal, Eduardo, Tietê, que davam ali uma sustentação, né? E ele teve que voltar a contratar. O Botafogo trouxe o Arthur para titular, trouxe o Wendel, que vem no meio do ano, trouxe o zagueiro do Ceará, trouxe o zagueiro do Santos. Ricardo e o Jair, né? Que aí o Jair com potencial de brigar ali para ser titular, que é uma aposta. O David é ótimo zagueiro também. David, né? Ótimo zagueiro. E aí começou aquela reposição de jogadores pro banco. Ele ficou tentando o Bitelo, daquele tava lá. Mas no Dínamo a gente sabia que, né, a dificuldade que é de liberação desses jogadores. O Santos pode ser que venha para essa... Que é um outro meia também, jogador aqui de velocidade, com uma idade boa, assim, é uma contratação característica que o Textor tem feito, que é um jogador que tem revenda pela idade. Ele também estava atrás de um centroavante. Chegou a tentar um jogador... o Cuti Hernandes, que joga na MLS também, esse mas pediu tá uma muito fortuna, caro, né? porque é muito bom. Esse seria um jogador para chegar ali. E aí ele muito bem. brigar com o Igor Jesus da seleção, né? Trouxe o Juan, revelado pelo Santos, né? Não dá pra chamar de reforço ainda, mas mas né? chega como opção, Mas é um jogador né? de lado ali. Ele tem jogado até mais pelo centro do ataque agora, o Juan Seco. Foi pra Bulgária e se tornou centroavante lá. Mas assim, eu acho que o principal é o seguinte, são os jogadores, o Beto falou,
Todos eles com potencial de revenda. Sim. Nível Europa? Classe A? Não. Mas com algum potencial de revenda para algum mercado. O Jair talvez sim. O Jair sim. Esse é o A o galinha cara dos ali ovos que de pode, ouro, como a gente exatamente. costuma usar. Que deve até fazer uma passagem pelo Lyon, para ser vendido pelo valor mais alto. Porque o valor que é vendido de Brasil para a Europa é um. Sim. Se vende dentro da Europa, ele pode tirar um volume maior. Mas o melhor deles para mim é o Wendel. O Wendel é o... Esse aí para mim tá é o... pronto, né? Esse é o cara que chega e veste camisa titular. E vai jogar mais na frente, vai ser volante. Aí vamos ver. A gente tem que ver quem vai ser o treinador, né? Agora é o Kassab que é o interino. O Mantuan, que jogou com ele lá, a gente bateu um papo com o Mantuan um tempo atrás e disse que lá ele é o rei das assistências, é o dono do time, quase o camisa 10. Sempre foi um volante de muita chegada à área, pode ser um meia central, mas muita condução de bola, de muita infiltração. E começa a se reforçar, então continuam se reforçando, né? Agora Fluminense e Botafogo também no mercado. Vamos fazer mais um intervalo aqui no Tá Na Área. O Flamengo é líder com 17, a mesma pontuação do Volta Redonda. O Vasco vem em terceiro com 14, o Sampaio Corrêa tem 13. Mesmo número de pontos do Nova Iguaçu, que é o quinto. O Botafogo, nosso próximo assunto aqui, tem 12, assim como Maricá e Madureira. O Fluminense, 11 pontos. Boa Vista, 10, Portuguesa, 7. E o Bangu é o lanterna com 4 pontos ganhos. Bom, no Botafogo, a volta de Cláudio Caçapa, né? Como auxiliar permanente da equipe. Mas, neste momento, ele chega como o técnico da equipe. Ele volta ao comando da equipe principal do Botafogo depois de uma boa passagem em 2023. Aliás, 4 jogos e 4 vitórias, né? E estreia já neste sábado contra o Boa Vista. O Glorioso vai com a equipe reserva. Estou muito feliz, foi as palavras que eu usei e utilizei ali com todos os atletas e funcionários. Voltar ao Botafogo, onde eu tive o prazer de vestir essa camisa em 2023 e poder voltar agora no momento tão especial do time, né? Como eu disse, a camisa ela ficou mais pesada, né? Com os títulos do ano passado. Então eu venho com muito compromisso, muito comprometimento, venho para dar o meu melhor, fazer o meu melhor, e eu sei que eu estou pronto, capacitado para ajudar esse grupo. Quem sabe aí a gente já conquistar uma vitória amanhã diante do Boa Vista e, é lógico, também já pensando na final da Recopa na semana que vem. Isso, esse jogo quinta-feira, hein? E você vai ver com a gente aqui. Botafogo e Racing, são 2 jogos. O Botafogo fechou a contratação de mais um reforço para o ataque nesta sexta-feira. O Natan Fernandes, de 19 anos, revelado pelo Grêmio, foi anunciado hoje pelo time de General Severiano, assinou contrato até o final de 29. O atacante é natural do Rio de Janeiro, neste momento está disputando o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. A seleção está um jogo do título, hein? Tomara que leve. O Natan se junta ao elenco do Glorioso após a disputa da competição e a diretoria alvinegra busca regularizá-lo a tempo dele disputar a primeira partida exatamente da Conmebol Recopa nesta quinta contra o Racing em território argentino. Aí a gente fica sempre caindo nessa história de que não tem jogador, mas o potencial dos jogadores não é trabalhado, não é desenvolvido. Um deles contratado pelo Botafogo. Já há algum tempo se noticia o interesse do Botafogo em Natan Fernandes, atacante de 19 anos, revelado pelo Grêmio, vai defender o Botafogo, visto como uma grande promessa do futebol brasileiro. Jogador promissor que precisa ser bem desenvolvido. Por isso que eu sempre digo, técnico bom desenvolve o jogador. Não sei quem vai ser o técnico do Botafogo, mas esse é um jogador altamente promissor, jogador com capacidade de se mobilizar, de se movimentar ofensivamente, com velocidade, dribla para frente, todas essas coisas. Precisa melhorar a finalização, tudo isso. Agora, tem que pegar um técnico que o desenvolva. Desenvolvendo, ele vai ser muito útil para o Botafogo. Deixa eu ir a Porto Alegre ao vivo com o Rafael Di Vério, saber um pouco mais do Di Vério, o que ele achou da contratação do Botafogo, o que ele pode contar para a torcida do Botafogo sobre a joia gremista, que agora é joia alvinegra, e depois ele projeta a última rodada do Gauchão nesse fim de semana, na sua fase de classificação. Di Vério, boa tarde a você. Bem-vindo à seleção, meu velho. Tudo bem, Rizek, Lino, Paulo? Olha, o Natan Fernandes, ele teve um começo no Grêmio muito promissor, muito promissor. Jogava ele por um lado e muitas vezes o Gustavo, que acabou indo para a Inglaterra já muito cedo, em cada ponta o Renato tentava usar os dois. Daí teve aquele momento que o Renato optou por jogadores mais experientes, tirou os 2 meninos, foi uma época de insistência com o Galdino, por exemplo, e outros jogadores que eram mais veteranos. Mas o Natan sempre entregou bastante nesse ponto, na velocidade. É um jogador de extrema velocidade, de drible em velocidade.
tinha problemas de finalização, mas é uma coisa de guri, né? Tá com 20 anos, tá na seleção sub-20. É um jogador de muito potencial, eu concordo com vocês. Bem trabalhado, com um pouco de paciência também, é um jogador que tende a crescer. Principalmente por ser isso, por ser um jogador que parte da ponta para o meio das duas pontas. Tem um gol do Grêmio na Libertadores do ano passado, logo depois da enchente, que é um contra-ataque puxado pelos dois meninos, que ele e o Gustavo correm, o cruzamento do segundo pau e ele faz o gol de carrinho. Aquilo ali é um exemplo do que é o Nathan Fernandes. Eu acho que esse é um jogador que pode ser lapidado sim, para o futuro do futebol brasileiro. E a gente está falando em contratação de jogador jovem, jogador mais experiente. O Botafogo anunciou a contratação do Nathan Fernandes, ex-Grêmio. Esse é jovem, tá? O atacante assinou o contrato por 5 anos. Transação pode chegar a 10 milhões de dólares. É isso, minha gente. É em torno de quase 60 milhões de reais, né, no câmbio atual. Adquiriu 100% dos direitos econômicos do jovem de 19 anos, o Nathan Fernandes. O Botafogo está comprando do Grêmio e firmou vínculo com ele até o fim da temporada de 2029. O atacante foi regularizado no boletim informativo, no BID da CBF, nessa sexta-feira e é esperado no Rio de Janeiro, ao fim do Sul-Americano Sub-20, né, torneio que está sendo disputado com a seleção brasileira até o dia 16 de fevereiro. Nathan e Jair, outro reforço alvinegro, vão desembarcar no Brasil na próxima segunda-feira. Ele vale esses 10 milhões de... Vale 10 milhões de dólares, ô Raíza? Vale, acho que vale. É muito bom jogador. Eu acho que tem um lastro. Eu acho que tem um lastro de evolução gigantesca. É jovem, né? Vem se destacando. Eu gosto muito dele. Eu acho que vai ser um bom investimento do Botafogo. Eu acredito na Raíza, mas eu só formo opinião depois que o Pedrosa fala. Acredito mais só na Raíza. Eu quero saber se o Pedrosa vai confirmar o que disse. Eu conheço o Natan, mas tudo bem. Fala aí, Não, é Pedrosa, é Pedrosa. Agora eu quero ouvir o Papa. Ciumento, né? É muito quero ouvir o Papa. Fala, Papa. É jogador daquele perfil que eu falei. Jogador que você traz e que pode se tornar um destaque. É isso. Bom, é verdade. Pode se tornar? Eu quero pode que você anotar, arrisque. o Textor só faz isso. O Textor contrata desse jeito. Mas o scout do Botafogo é bom nisso aí, né? O Textor contrata jogador que ele sabe que tem potencial para vender mais caro depois. É o negócio dele. Não é que o Botafogo, a gente brinca, barriga de aluguel. O Botafogo faz o que o Benfica faz muito bem. O scout do Botafogo é bem profissional, né? O scout do Botafogo, a gente tem que admitir que tem acertado muito. Tem acertado bastante, né, Pedro? O scout do Botafogo. Sensacional. Se eu falei e critiquei aqui em relação ao Juan Cruz, e espero que ele, para alegria dos botafoguenses, calhe a minha boca, o Nathan não. O Nathan é muito bom jogador. A Raíza foi cirúrgica aí em falar sobre o Nathan. Acredito que a torcida do Botafogo vai até lembrar um pouquinho do Luiz Henrique por estilo de jogo. Não estou falando que o Nathan joga a mesma coisa que o Luiz Henrique. Estou falando sobre estilo de jogo. Ele é destro, mas ele joga de uma forma parecida com a do Luiz Henrique. Vai pra dentro, joga pela ponta direita, joga pela ponta esquerda. Tem o corte e o chute, que é muito importante de um ponta. É um ponta que gera jogo. É aquele cara que parte pra cima, que vai dar uma assistência, que tem qualidade técnica. Então, vale. Na minha visão, vale o dinheiro que o Botafogo tá pagando. Tudo que o Vasco precisava. Tudo. Sem dúvida alguma, Olha, é tudo que o Vasco esse aí não seria nem aposta no Vasco. Já chegava. Tá louco. Já pegava. Titular já. Titular. Jogava amanhã já. Só jogava amanhã, jogava amanhã, Pô, jogava hoje. Se ele chega hoje, ele joga. Entra agora. Entendeu? A tua descrição é que ele é parecido com o Matheus Martins, é isso? Assim, que é não, tipo eu acho que ele é melhor do que o Matheus Martins. Falando de descrição, tipo de jogador. Sim, é um agudo, é um cara agudo. Só que a característica boa dele é que ele joga dos dois lados. O Matheus Martins, eu acho que joga melhor e prioritariamente pelo lado esquerdo. Mas na minha visão. De repente tem muito mais lastro que o Matheus. Muito mais. Lastro, como assim? Candidato a ser o jogador, a grande contratação, tipo o Botafogo selecionou alguns aí ano passado. A gente pode, daqui a pouco, tá falando muito dele, então. Ele pode ser titular absoluto do Botafogo. Ele tem potencial para isso. E ser muito falado no ano de 2025. Ele tem potencial para isso. Pode ser um cara para ocupar esse lugar do Luiz Henrique, né? Sem ser exatamente o mesmo, gente, não é? Ou seja, o Botafogo tá buscando os caras, tá quietinho ali. Repetir o que o Luiz Henrique fez no ano passado é praticamente impossível, gente. É uma utopia. O cara foi o melhor jogador da América do Sul. Em 7 meses, 8 meses de temporada aí, ele acabou, botou o futebol brasileiro e o futebol sul-americano debaixo do braço. O ponto não é esse. Eu acho que o Nathan chega para ser mais um excelente jogador dentro do bom elenco que o Botafogo tem. Se ele vai ser o Luiz Henrique ou não, isso aí é muito difícil, gente. Cobrar isso de um jogador também chega a ser até covardia com o moleque que tá chegando agora para poder fazer isso. Então acho que ele tem condições de chegar no nível alto.
no nível do Luiz Henrique, são poucos aqui no futebol brasileiro. Olha aqui, essa informação que está aqui embaixo de 7 milhões e meio de dólares é um pouco diferente da que eu trouxe aqui do GE. São 7 milhões e meio de dólares ou 10 milhões? Não, é porque pode chegar a 10 milhões. É isso aí. Tá bom. Pode chegar a 10. Ok. O montante se divide num valor fixo pela transação, como está aqui embaixo. Isso. 7 milhões e meio de dólares e outros 2 milhões e meio de dólares em bônus por metas a serem batidas pelo Natan Fernandes. Um jogador que pode estar assim, perto, chegar perto de um Luiz Henrique. Ou vamos dizer que ele chega a 60% tá barato, do Luiz né? Henrique. Tá barato, Se chegar a isso, né? 10 milhões de dólares. É investimento. Os caras sabem fazer negócio. Empreendedor, né? Quando não tá ali pra perder, tá pra ganhar dinheiro. E ele tá disputando o Sul-Americano, né? Que é a É. principal competição de olheiro, que os olheiros do mundo inteiro estão de olho, né? É a melhor competição para um jogador jovem, para quem pensa em negociar futuramente um jogador sul-americano. E a gente pode trazer uma informação aqui, tá? Sobre isso que a Raíza falou. Informação até exclusiva, a gente pode falar assim. O Ryan do Vasco tá jogando esse Sul-Americano Sub-20. Tá metendo gol, inclusive. A chance do Ryan ser negociado nessa janela ou na próxima é enorme. É enorme. Inclusive, ele tem contrato com o Vasco até o final desse ano. O Vasco tem conversas com ele para tentar essa renovação e uma venda, ou mesmo até se ele for vendido antes. O Ryan, ele é muito vascaíno. O Ryan, inclusive, é filho do Valquimar. Vocês que são de uma geração anterior à minha já devem saber quem é o Valquimar. Jogou no Vasco e tudo mais, um cara que foi jogador de futebol. E o Ryan é filho dele, o Ryan também tem outros empresários. E o fato é, o Ryan ele é pretendido por vários clubes, inclusive o Botafogo, inclusive o Grupo Eagle do John Textor, há muito tempo. Mas tem outro clube da Espanha, o Girona, que está com interesse na contratação do Ryan. E o que significa quando eu falo Girona? É o Grupo City. O Girona faz parte do Grupo City. Então, isso balança bastante quando qualquer jogador é pretendido pelo Grupo City, balança por conta de toda a gama de clubes que o Grupo City tem, de uma ponte para o Manchester City, de uma ponte até para quem sabe na MLS, que tem lá o New York City, dependendo de qual escolha de carreira esse cara quer fazer. Então, assim, o fato é, há uma grande chance do Ryan já ser vendido nessa janela. Se não for nessa, ele vai na outra. O Ryan é a grande bola da vez para ser vendido pelo Vasco da Gama em cifras aí que devem gerar em torno de 10 a 12 milhões de euros. Lembrando que o Fluminense também contratou um jogador que está no Sub-20, né, que está nessa competição Sub-20, que é o Lavega, que estava sendo disputado até com o Vasco, estava a caminho do Vasco, o Fluminense atravessou na última hora e levou o jogador. Atacante bom, né, Pedro? Bom jogador. Promissor, né? Vamos ver se vai corresponder ao que se espera dele. Gente, a gente vai pro cara a cara de Flamengo e Botafogo, que se enfrentam, Flamengo e Vasco. Flamengo e Vasco se enfrentam amanhã. Gravando esse vídeo aqui na manhã de sexta-feira, depois de na quinta o Botafogo anunciar a contratação de Cláudio Caçapa, aquele mesmo que em 2023 veio ser técnico interino e teve um ótimo desempenho, não para ser o treinador do Botafogo. O Botafogo continua sem técnico, mas sim para chegar como auxiliar técnico permanente. Esse é o cargo que o Cláudio Caçapa vai exercer no Botafogo. E, logicamente, enquanto o novo técnico não é definido, o Cláudio Caçapa vai treinar o time profissional de forma interina, no lugar do Carlos Leiria, que vai voltar para a base, enquanto esse treinador não é definido. Então, a contratação do Cláudio Caçapa não é como treinador, mas sim como auxiliar técnico interino. E acho que essa contratação, que é boa, ela ratifica um pensamento que para mim está muito claro, ou uma determinação que está muito clara para mim dentro do Botafogo, que é o John Textor, dono do departamento de futebol do Botafogo, ele entende que a primeira parte da temporada, e leia-se campeonato estadual, e no caso do Botafogo deste ano, porque ganhou 2 títulos no ano passado, também engloba Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, o dono do departamento de futebol do Botafogo entende que isso é algo secundário. Ele falou sobre isso, tá? Ele disse isso depois da derrota do Botafogo para o Flamengo na decisão lá, na disputa da Supercopa do Brasil em Belém. Ele, nos dias seguintes, ou na terça, se eu não me engano, o jogo foi no domingo, acho que na terça, ele falou que, de fato, ele não está preocupado com a Supercopa, não está preocupado com as competições do primeiro semestre, ele está preocupado com
Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ele externou isso. E na prática ele pensa isso, não foi uma frase da boca para fora. E aí, isso fica evidenciado pelas atitudes. Por exemplo, o Botafogo perdeu alguns jogadores do banco de reserva, que eu acho que fazia sentido abrir mão. O Botafogo perdeu 2 titularíssimos, né? Luiz Henrique e Almada. E os reforços não foram nessa medida, né? Acho que está muito claro aí. O Botafogo perdeu o seu treinador, e aí, registre-se, o Botafogo não tem culpa nenhuma, né? O treinador pediu para sair, isso aí não está na conta de decisões do Departamento de Futebol do Botafogo. E até agora, passados o Arthur Jorge disse que ia sair no meio de dezembro, e nós estamos no meio de fevereiro, já se foram 2 meses, o Botafogo não tem treinador. Conversou o Textor conversou com o Rafa Benítez, conversou com o Tata Martino, ou tentou, né, o Tata Martino, o Tata disse que não queria treinar, conversou com o Roberto Mantini, mas o fato é o Botafogo está 2 meses sem treinador. Essas situações deixam claro que na cabeça de quem manda no Departamento de Futebol do Botafogo, esse começo de temporada no Brasil permite esse tipo de manobra. E é o que ele pensa. Ah, mas eu discordo, é um absurdo, o Botafogo tem que entrar no estadual para ganhar, o Botafogo não pode arriscar perder a Recopa para o Racing. É a sua visão de futebol. Que eu concordo também, eu entendo que faz sentido. Agora, quem manda não pensa assim, e nós devemos nos acostumar, porque ao contrário de um time, de um clube, que depende do modo de sócios, que depende de politicagem, de a chapa que está no poder ganhou a eleição prometendo tal coisa, colocando conselheiro, aí aceita a pressão de conselheiro, toma reclamação do conselheiro, a torcida faz movimento que muitas vezes é movimento bancado por conselheiro, e aí o cara mete os pés pelas mãos, e aí tá 1 mês sem treinador, toma uma pressão de conselheiro, contrata qualquer um. Isso é o modo normal de um clube normal. Um clube que é SAF e que tem dono, não é assim. Por quê? Porque quem manda é o dono. Prevalece a opinião do dono. Prevalece o que pensa de futebol o dono. E acho que está claro aí que o Textor entende que o campeonato estadual, ainda mais depois de 2024, quando o Botafogo fez um terrível campeonato estadual, terrível, de novo também com esse cenário, tem uma diferença, né? Ele escolheu demitir o Thiago Nunes e acho que demitiu até tarde demais. O Thiago Nunes deveria ter sido demitido no vestiário na hora que ele disse: ah, tem jogador aqui que está pedindo para não jogar. Era para ir lá e falar: só um minuto, eu sou diretor aqui de Botafogo, Thiago, quem são os jogadores? Ah, não vou dizer. Não vai dizer? Então o senhor pode levantar e o senhor está demitido. Toma um caminho da rua. Isso deveria ser o mínimo que deveria ser feito. Porque um treinador fazer o que ele fez e não dizer o nome, que se ele diz o nome, menos mal, que ele ia dar nome aos bois e tudo bem. Do jeito que ele fez, botando todo o grupo na podre, era no mínimo para um diretor chegar e falar: Thiago, aqui e agora, diz o nome dos caras. Não vou dizer, então pode ir embora. Pode ir embora, toma o caminho da roça e vai embora. Pode ir embora que você está demitido. Isso era o mínimo que deveria ter feito. Mas tudo bem, então no ano passado o mesmo cenário. Ficou sem treinador depois da demissão do Thiago Nunes e ficou com um técnico interino, se eu não me engano foi o Fábio Matias, né? Jogou a segunda e a terceira fase da Libertadores com um técnico interino, o que a gente chama de pré-Libertadores, e até arriscou a participação na Libertadores, claro, mas era o que dava para fazer para escolher bem, e escolheu bem o Arthur Jorge. Então esse é o pensamento do dono, do John Textor. Você pode espernear, você pode criticar, você pode dizer que é um absurdo, você pode dizer que o Botafogo não pode jogar um título, ainda mais contra o Flamengo, e ser dominado da maneira que foi. O Botafogo não pode perder para o Madureira no estadual. E você pode falar, achar o que você quiser, mas não é o que pensa o dono do clube. Porque se o dono do clube pensasse diferente, ele já teria corrido. Talvez pudesse até errar. A escolha de treinador, se você correr, talvez você possa até errar. Mas ele já teria sido pressionado. Só que na cabeça dele, o primeiro semestre é para isso mesmo. E é a realidade. De novo, a gente pode concordar ou não,
Acho que em relação ao estadual ele está coberto de razão. O estadual não vai mudar a vida de clube com as pretensões que tem o Botafogo. Tanto é que clube ganha só o estadual no ano e clube nesse patamar atual, o ano é considerado ruim. Ano passado, o Palmeiras ganhou apenas o estadual. Qual é a avaliação do ano do Palmeiras? 2021, o Flamengo ganhou apenas o estadual. Qual foi a avaliação do ano do Flamengo? Então, assim, tá muito claro para mim ali que para o estadual, para clubes que pensam na Libertadores no Brasileiro, ele é ferimentos leves, não ganhar o estadual. E isso é o que está na cabeça do John Textor. Então está muito claro que se ele se importasse, ele já teria corrido, ele já teria tido pressa. Talvez até errasse por ter pressa. Talvez. De escolher um treinador que não devia, como foi a pressa por escolher o Thiago Nunes. Acho que foi meio apressado ali. Mas ok. A pressa talvez de efetivar o Lúcio Flávio lá em 2023. Beleza. Mas se aquilo fosse importante, estadual, Supercopa e Recopa, ele teria corrido tanto para reforço, até buscou um ou outro aqui e ali, trouxe o Jair, trouxe o Arthur, que até se machucou e tudo, mas ainda não reforços no nível que o Botafogo perdeu ou no nível que o Botafogo precisa para continuar na pegada do ano passado. Essa é a realidade. Acostume-se, gostando ou não. Num clube que tem dono, o que o dono acha é o que prevalece. Ponto. Não tem conselheiro, não tem corneteiro, não tem torcida organizada, não tem. O que prevalece é a palavra do dono. Ponto. Sobre o Cláudio Caçapa, até tem um pouco do que eu estou falando no vídeo. Eu acho a medida de técnico, de auxiliar técnico permanente, eu acho excelente. Eu, Vitor Sérgio, se fosse diretor de futebol de um clube, eu iria querer ter um auxiliar técnico permanente, um homem da minha confiança que faz a ligação diretoria, comissão técnica, um homem da minha confiança que faz ligação base profissional, um homem da minha confiança que faz ligação comissão técnica que está saindo com comissão técnica que está entrando, eu iria querer. E acho que o Cláudio Caçapa é um nome excelente para fazer isso. É um cara que se mostrou competente por onde ele passou, é um cara que se mostrou ótimo para lidar com o grupo na passagem curta do Botafogo. Para quem não lembra, o Cláudio Caçapa veio para o Botafogo ali no meio de 23, entre a saída do Luiz Castro e a chegada do Bruno Lage. Naquele miolo ali, o Cláudio Caçapa foi técnico interino. Estava lá como auxiliar do Lyon, veio para o Brasil, treinou o Botafogo em 4 jogos, ganhou os 4. Se eu não me engano, Patronato, Grêmio, Vasco e Santos, acho que era isso. Ganhou os 4 jogos, fez na administração do Caçapa o Botafogo abrir, ou fez não, né? Os jogadores fizeram, mas com ele no comando, o Botafogo abriu 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. E a gente viu claramente o trabalho dele ser muito bem avaliado por todos dentro do Botafogo. Só que estava previsto que o Botafogo teria um treinador, que o caso foi o Bruno Lage, até começou bem, depois terminou mal, enfim. E aí ele voltou para o Lyon. Agora ele volta, faz um movimento contrário para ser auxiliar técnico permanente do Botafogo. Então eu acho a medida excelente. Eu, Vitor Sérgio. A figura do auxiliar técnico permanente é algo meio contraditório no futebol, ou polêmico. Por quê? Porque tem técnico efetivo que adora a figura do auxiliar técnico permanente. Acha muito bom, que facilita o trabalho dele, deixa a coisa mais mastigada para ele, tudo mais. Tem técnico efetivo que odeia e não aceita trabalhar com auxiliar técnico permanente. Por quê? Porque entende que é um cara fora da estrutura dele, é um corpo estranho na estrutura dele, é um cara que às vezes é percebido como um X9, um leve trás. Isso é o que... Então é polêmico. Eu, Vitor Sérgio, adoro a figura. E acho que a figura do Cláudio Caçapa é excelente para fazer esse papel no Botafogo. Até por já estar trabalhando no grupo das empresas do John Textor. Tem uma questão, que é exatamente a primeira parte do vídeo, que é o fato de você trazer o Cláudio Caçapa agora sem ter o treinador, parece que você está tapando o buraco, quando não é essa a intenção. A intenção é você ter um profissional de toda a confiança para fazer todo esse meio campo que eu falei aqui no vídeo. Mas a sensação, a percepção é, não foi competente para escolher um treinador, ou tá sendo muito exigente na escolha do treinador, enquanto isso vai botando um tapa-buraco.
Essa percepção eu acho ruim, traz um cenário negativo. E acho que é até injusta com o próprio Cláudio Caçapa, que, repito, pelo que vi dele trabalhando, acho que acho um ótimo profissional. Achei muita qualidade. Então, acho que a forma como o John Textor tá tocando, que aí você pode dizer, sendo incompetente para achar um treinador, ou 2, sendo criterioso na escolha do treinador, a avaliação é de vocês. Cada um tem opinião, cada um é livre para ter opinião. Esse cenário, eu acho que torna pior a chegada do Cláudio Caçapa. Exatamente por ter a sensação, não arrumou ninguém, tá botando o tapa-buraco. Lembra lá o Severino, lá do Paulo Silvino, do lendário Paulo Silvino, lá no Zorra Total, que ele falava, chama o quebra-galho aí, Severino! Então, acho que passa essa sensação, que eu acho, de novo, injusta com o Cláudio Caçapa, porque acho o Cláudio Caçapa muito bom nesse papel e acho que ele vai fazer um trabalho muito bom e acho que o Botafogo ganha com o Cláudio Caçapa. Mas o ideal acho que seria ele chegar com o treinador definido, o treinador entendendo a importância da chegada do Caçapa, do que ele chegar aqui para ainda assumir o time interinamente por alguns jogos. O Carlos Leiria vai voltar lá para a base. Então, mas é isso. 2 questões do vídeo. Quem manda é o Textor. O que ele pensa de futebol é o que vai prevalecer, porque ele é o dono. E 2, o Cláudio Caçapa acho que vai funcionar muito bem como esse auxiliar técnico permanente do Botafogo. Olha só esse absurdo. Irmão de árbitro que não expulsou De La Cruz no clássico contra o Flamengo é escalado pela Ferj para Boa Vista e Botafogo. Gustavo Mota Correia, irmão do árbitro Bruno Mota Correia, que não expulsou De La Cruz pela cotovelada em Matheus Martins, foi escalado pela Ferj para ser o assistente de Boa Vista versus Botafogo neste sábado em Saquarema pela 10ª rodada do Carioca. Gustavo tem 33 anos e é mais novo que Bruno, 35 anos. Será o 4º jogo do Bandeirinha neste estadual. Antes ele atuou em Madureira 1, Flamengo 1, Portuguesa 1, Fluminense 3 e Vasco 1, Fluminense 2. Por conta da atuação no clássico da última quarta-feira, no Maracanã, Bruno Mota Correia foi denunciado pelo STJD, RJ, no artigo 259, deixar de observar as regras, e 266, deixar de relatar as ocorrências disciplinares, podendo pegar de 15 a 480 dias, de suspensão acumulada, além de multa de 100 a 2 mil reais. Cara, só pelo fato do irmão do cara tá atuando nesse jogo aqui, já mostra que a Ferj é uma vergonha, uma bagunça, e eu duvido muito que esse cara vai levar uma punição. Duvido. Até porque se fosse punir todo árbitro que erra a favor do Flamengo, não teria mais árbitros no Brasil, né? Isso aí é uma verdade que não tem como você questionar. E é por isso que, na minha opinião, o Botafogo tem que botar time em reserva todos os jogos do Carioca e marcar com o time principal amistosos, jogos treino, viagem para fazer pré-temporada na Florida Cup ou no Florida FC, time do John Textor. E esquece Carioca. Paga a multa. É mais fácil pagar a multa do que você perder um jogador machucado no Carioca e pagar 2 meses de salário para ele sem jogar. Acho que a multa é mais barato. E esse absurdo, a maior cara de pau do STJ em suspender por 30 dias preventivamente. Ou seja, você está suspendendo preventivamente, antecipado ao julgamento, Se por um acaso os caras forem absolvidos no julgamento, eles ficaram 30 dias fora à toa, tá? À toa. Vene Casagrande. Atenção, o presidente do STJ suspendeu preventivamente por 30 dias os atletas Cleiton do Flamengo e Alex Telles e Barbosa, ambos do Botafogo. Já está preparado aí para caso o Botafogo se classifique na 4ª colocação para as semifinais do Carioca, ele já está desfalcando o Botafogo contra o Flamengo já, Preparando o terreno. A Federação Flamenguista, é sempre pró os caras. E aí vamos ler aqui. Consigo puxar um zoom aqui, será? Consigo. Aqui o despacho, Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O mesmo se pode dizer quanto ao atleta Alex Nicolau Telles, que, da mesma forma que o atleta Alessandro Barbosa, tem a responsabilidade de ser bom exemplo, uma vez que podem influenciar na torcida outros atletas, jovens atletas, crianças, etc. Na justificativa, seu desrespeito ao delegado da partida mencionado no item 44, da inicial razão pela qual sua suspensão preventiva se faz correta. Finalmente, o atleta Cleiton Santana dos Santos
não merece melhor destino, pois agrediu fisicamente o Alexandre Barbosa, como relatado na súmula transcrito no item 38. E aí você suspende o zagueiro reserva que nem joga do Flamengo e 2 titulares da defesa do Botafogo, o Alex Telles, lateral esquerdo, e o zagueiro pela esquerda, Barbosa. Já tendo Bastos machucado, o Botafogo vai com a zaga reserva nos próximos jogos aí do Cariocão. Que bom! Que bom! Tomara que já nem ganhe do Boa Vista e do Vasco. A Taça Rio mesmo, né? Trata esse Carioca como deve tratar. Bota o time reserva, caçapa contra o Boa Vista e contra o Vasco e foca na Recopa. Foca na Recopa. Bota Carioca de lado, porque esse aí é o Carioca. Essa bagunça. Bota o irmão do juiz, que não expulsou o De La Cruz pela cotovelada no último jogo, e agora pune por 30 dias 2 titulares do Botafogo e se omite de punir o Gerson, que também iniciou ali, ele gerou a confusão junto com o Barbosa, empurrando, tal, gerando briga, né? E o Bruno Henrique, que foi quem iniciou tudo, ele falou alguma coisa, ou acho que foi à toa, o Barbosa foi pra partir pra cima do cara à toa. Tava de boa, parado, e foi pra cima dele à toa. Ele botou a bola na boca à toa, pra comer a bola, ele ia morder a bola, tá gostosa. Gostinho de gramado e terra. O Bruno Henrique não foi punido, o Gerson não foi punido, só o zagueiro reserva, que nem faz falta do Flamengo, e o Barbosa e o Alex Telles. Esse é o Campeonato Carioca. Não vale de nada. Você, torcedor botafoguense, que fica falando, tem que ganhar o Carioca. É isso aí que você vai tomar trolha. Trolha. Se tu dá importância pra isso, quer ganhar isso aí, quer jogar isso aí com força máxima, tu vai ter jogador machucado, estresse, roubalheira, pra não ganhar nada em troca. Nada em troca. Dane-se o Carioca e ponto. Pessoal, fico por aqui. Obrigado pela audiência de sempre, pela audiência de todos aí no nosso vídeo, tá? Daqui a pouco tem Botafogo e Boa Vista. Espero que o Botafogo não vença para não se classificar, né? Vai chegar na hora do jogo, vou torcer pro Botafogo, é claro. Vai iniciar o jogo, vou ficar torcendo. Quero que ganhe. Mas a razão falando aqui, sem emoção, a razão falando, tomara que não ganhe para não ir para a semifinal do Carioca. Bota aí, usa a Taça Rio como pré-temporada pro Caçapa e treinando ali os jogadores ali, conhecendo os caras que ele não conhece, que do elenco atual, ele só conhece o Danilo Barbosa, nem é o zagueiro, o Danilo Barbosa e o Marlon Freitas. Então, ele tem que conhecer o elenco, fazer testes, e para isso vai ser ótimo uma Taça Rio com times pequenos aí, para você testar isso aí. Então, tomara que não ganhe do Vasco e não ganhe hoje, tá? Pode discordar de mim, pode discordar à vontade. Discorde quanto quiser, mas eu tenho meus motivos. E meus motivos foram muito bem explicados aqui nesse vídeo. Esse vídeo é uma demonstração cabal dos motivos porque a gente tem que cagar pro Carioca. Só assistir o vídeo, ver as notícias e entender por si só, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, tem 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores, cabe todos os bolsos. Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui todos os dias com muito conteúdo sobre Botafogo para vocês. E somos o maior canal no mundo em horas publicadas, postadas, somadas do dia sobre Botafogo. Ninguém supera a gente nisso. Ninguém vai ter mais horas que a gente num dia só de conteúdo sobre Fogão. Só de Corujão foram mais de 11 horas. Tem esse vídeo aqui, vai ter live mais tarde, outro vídeo, quando você for ver, são 15, 16 horas de conteúdo num dia só. Ninguém supera isso. Então, se inscreve aqui, ativa o sininho e dá uma moral. Uma ajudinha de R$3, não dói seu bolso e ajuda muita gente. Fico por aqui, obrigado a todos e até o próximo vídeo.